professor universitário com um pé na Gibiteca de Curitiba. Estamos falando do cartunista Fulvio Pacheco, nosso convidado no Cartografia Curitibana de hoje. Sou o Fulvio, Fulvio Pacheco. Eu atuo em várias áreas, várias manifestações artísticas, a maior parte delas mais atuais, assim, mais contemporâneas, como produção de vídeo, grafite, RPG, mas basicamente história em quadrinho. História em quadrinho. Eu já produzi cinco revistas em quadrinho, A última foi essa aqui, que chama Quadrinhópolis. Agora atualmente estou fazendo uma, que chama Notas Fúnebres, ainda está em andamento, não está pronta. E uma das características assim que eu tento focar no meu trabalho é o folclore. Geralmente eu falo de Curitiba, eu escrevo sobre Curitiba. Por exemplo, o tema da Quadrinhópolis são as lendas curitibanas, as lendas urbanas aqui de Curitiba, como a história da Loira Fantasma, entre outros. Eu trabalho com quadrinho, de uma forma mais independente, assim, trabalho com isso, até já ganhei dinheiro com isso, mas não me sustento disso, Eu sou professor, atuo mais no âmbito universitário, dando arte e tal. Também já trabalhei muito como ilustrador, ilustrador para publicidade, para material didático. E como ilustrador, a maior parte das ilustrações que eu fiz foi para storyboard. Atualmente, assim, o mercado de ilustrações, a maior parte dos ilustradores trabalha muito com storyboard. O storyboard hoje em dia não é como antigamente. Antigamente você pegava um storyboard, era mais um desenho simples, um rascunho. Hoje em dia a maior parte das empresas que trabalham com comercial, com vídeo, que é um storyboard como uma história em quadrinho, uma história em quadrinho colorida, balonada, arte finalizada e tal. Então eu trabalhava muito com isso, um storyboard na área de quadrinho. E através dos storyboards eu comecei a atuar com vídeo, com produção de vídeo, Eu fiz storyboard para um curta-metragem, daí comecei a atuar na produção, fiz curso de cinema e tal, então eu acabei trabalhando com isso. Eu fiz esse vídeo, que ele é um videoclipe. É um videoclipe que foi feito por uma banda, mas no final das contas ele ficou com uma cara de curta-metragem, assim, certo? Porque ele é uma narrativa, Ele tem pouca cara de videoclipe e bastante cara de curta-metragem que fala sobre a Loira Fantasma de Curitiba e tal. Ele é uma parte filmada e uma parte em animação, as animações em flash e tal. Então, como eu falei assim, o Curitiba é o principal tema das minhas revistas, assim, Essa revista aqui fala sobre o folclore de Curitiba, que é bem fantástica e tal, vídeo sobre a Loira Fantasma. Agora eu estou fazendo essa revista que ela fala sobre notas fúnebres, de casos de falecimentos que aconteceram em Curitiba. Geralmente eu puxo um pouco para esse lado mais sombrio, meio gótico, porque eu sempre gostei dessa área mais terror e tal, então é geralmente para essa área que eu puxo. E como eu falei, sempre o tema das minhas revistas é Curitiba, sempre Curitiba. E daí tem alguns lugares X, assim, que são importantes, digamos, para mim. Um seria o cemitério municipal. Eu sempre achei assim, o cemitério municipal muito legal visualmente. Eu já trabalhei com alunos, assim, trabalhei fotografia, porque você encontra num só lugar praticamente todos os estilos artísticos, arquitetônicos da história da arte. Você encontra desde um estilo egípcio até um estilo neoclássico que puxa para o grego, até um estilo arte nouveau. Você encontra tudo isso no cemitério municipal, certo? Ele é muito rico, assim. Por exemplo, já visitei o Père Lachaise, que é o cemitério mais importante da França, e eu achei que visualmente o cemitério de Curitiba mais interessante do que o Père Lachaise, que é esse cemitério francês, esse dos mais famosos, assim, Como eu falei, pela estética assim, do cemitério. Você encontra tudo que é coisa, escultura e tal, Muito interessante. Então, assim, o solar do Barão aqui sempre foi muito importante para mim, certo? Tanto os ateliês de gravura, que eu já fiz e tal, eu sempre atuei mais na arte gráfica, arte gráfica assim, então já fiz os cursos de História do Barão, principalmente a Gibiteca, Desde que eu comecei a mexer com quadrinho, certo? Que eu comecei a trabalhar com quadrinho, eu
trabalho aqui na Gibiteca. Primeiro eu trabalhava como estagiário direto, depois comecei a dar aula. Aqui até hoje em dia, esse ano está fazendo 10 anos que eu dou aula aqui, né, de história em quadrinho, de desenho de história em quadrinho, roteiro e tal. Então aqui o Solar e o Barão também tem uma relação assim, afetiva bem forte. Assim. Eu gosto muito de desenhar pin-up. Não sei se, né, pin-up são aqueles desenhos de mulheres, geralmente que ficaram conhecidos na época da Segunda Guerra, né, anos 40, final da Segunda Guerra, anos 40, 50 e tal. São aqueles desenhos mais realistas, né, geralmente meio sensuais, mas não tanto, não como são os de hoje em dia e tal. Então eu comecei desenhando meio que nesse estilo, assim, das pin-ups e tal, assim, sabe, os desenhos mais sensuais e tal. E né, quando assim, como eu falei, final da adolescência, eu ia muito num lugar chamado Circos, certo? E a gente começou a fazer uns eventos nos circos, no primeiro momento chamava Mangá Party e depois chamava Lust for Life. A gente fez 12 eventos desses, e que o tema eram essas pin-ups, né? Eu fazia uns desenhos, eram impressos, tal, a gente fazia uma exposição dessas pin-ups. Esse tipo de arte, assim, ele lembra um pouco, né, a arte dos anos 50 e tal, então tem um pouco a ver. Acabou assim que as pessoas que iam nesses eventos eram mais da cena rockabilly, que é o psychobilly, né, como é mais conhecido aqui em Curitiba. E assim, os circos, né, foi um bar que durante 10 anos existiu em Curitiba também, né, esse lado aqui da cidade, aqui que ele ficava no São Francisco, e na verdade assim, hoje em dia não é que é um Del Jokers, mas os mesmos donos dos circos são os donos do Jokers, que é um bar bem underground, assim, bem alternativo, e até a própria rua, a rua São Francisco, ela tem uma cara assim, meio underground, digamos assim, sabe? Ali onde fica o bar. É o único lugar em Curitiba que você encontra, sabe aquelas escadas de saída de incêndio? Você vê em filme, assim, é o único lugar que você encontra lá. E é uma rua bem, né, como eu falei, com uma cara de estrangeira, assim, uma rua pequenininha e tal, cara de beco, de filme de gangster e tal. Então, sempre teve uma gestalt muito interessante ali, a São Francisco. E como eu falei, sempre frequentei ali o circo, sempre frequentando não, mas esses anos que ele existiu, a gente fez esses eventos e tal, que foram interessantes, que marcaram aqui um pouco a noite curitibana. Assim, como eu falei, sempre, né, trabalhei nessa área underground, assim, mas eu também sempre fui cristão, né, sempre fui cristão, né, desde que criança eu nasci na igreja cristã e tal, então já fiz muito desenho com tema bíblico, com tema cristão e tal, né, digamos assim, minha infância sempre passei na igreja. Então, por exemplo, a igreja metodista da rua 7 de setembro, né, um lugar também que marcou minha vida, porque eu passei muito tempo ali e tal, não que, assim, como é que eu vou dizer, não que eu seja muito bitolado na religião evangélica, eu sempre acredito, mas sabe aquela coisa que você preenche no Orkut, ali tem um lado espiritual, independente de denominações, então, né, mas basicamente cristão. Então acho que aquele lugar ali, a 7 de setembro, ali, a igreja metodista 7 de setembro foi importante nessa formação, nesse lado, mesmo que não seguindo rigidamente aquilo, mas pelo menos nesse meu lado, né. E como eu falei, já fiz muita ilustração, uma das primeiras coisas que eu ilustrei na vida foi a Bíblia inteira, né, eu li a Bíblia inteira e fiz todos os desenhos, todos os... Então assim, para mim, Curitiba não funciona como, digamos assim, artisticamente voltada para a grande massa, certo? Eu acho que Curitiba funciona artisticamente em guetos, assim, tipo na arte que eu digo não só quadrinho, pintura, mas música, dança, mas eu digo assim, voltada pro underground, pro alternativo, certo? Né? Por exemplo, Carnaval de Curitiba. Carnaval de Curitiba é aquela coisa, né? Mas tem ao mesmo tempo aquele Psycho Carnival, né? Que é mais alternativo, que é conhecido no mundo inteiro. E não só isso, por exemplo, quadrinho alternativo. Quadrinho alternativo, Curitiba tem, né, um nome, assim, desde os anos 70 que esse quadrinho mais underground tem, digamos assim, um valor nacional. Então, e isso é uma coisa que
que eu acho interessante em Curitiba. É esse lado alternativo, essa coisa meio de vanguarda que funciona, sabe? Esse lado funciona aqui em Curitiba. Então, né, por exemplo, se eu quisesse ganhar dinheiro fazendo alguma coisa parecida com a Mônica do Maurício de Souza, nunca conseguiria aqui em Curitiba. Né? Como eu falei, a gente sempre tem que trabalhar na vanguarda, no alternativo, no underground, para fazer uma coisa interessante. E acaba que meio que você não consegue se sustentar disso, não consegue ganhar dinheiro a partir da sua arte. Você consegue fazer um trabalho interessante. No próximo bloco, aprenda a fazer as malas com a Aline Dalla Valle.